Muito boa noite. Vamos falar hoje das vacinas contra a Covid-19. Como já sabem, Cabo Verde recebeu a 12 de março as primeiras 24 mil doses de vacina contra a Covid e, portanto, em Cabo Verde o plano de vacinação está em curso desde o dia 18 de março e arrancou com a vacinação dos primeiros 6 profissionais de saúde na cidade da Praia. A meta do governo, como já foi dito, é vacinar mais de 70% da população até final do ano 2021 para se poder garantir a imunidade do grupo a nível da população cabo-verdiana. E no meio deste sinal de esperança veio também o alerta de que as vacinas não significam que abriram-se as portas ao relaxamento e ao não cumprimento das medidas. Não é isso. Portanto, é preciso que fique bem claro que todas as medidas de proteção, o uso de máscaras, o distanciamento social e as outras medidas devem continuar. E até porque o cenário destes dias e de hoje voltam a trazer-nos preocupações. Cabo Verde registrou hoje mais 126 novos casos, com Praia e a Ilha do Sal a darem sinais pouco animadores. Temos já 164 mortes e mais de 16 mil casos positivos acumulados. Após um ano de muita restrição de circulação, a criação de várias vacinas e em tempo recorde contra o novo coronavírus trouxe muita esperança e o mundo já acreditando que a vida voltaria já ao normal em 2021. Mas não é bem assim. Há alguns países onde começaram já a movimentação com o propósito de também empurrar a economia do país rapidamente. Houve um recuo com uma nova vaga e o surgimento de novas variantes do vírus. O início da vacinação em Cabo Verde e também nos países que receberam as vacinas constituiu também uma esperança, mas também desafios para os poderes públicos. Os obstáculos a serem superados não são poucos, desde a disponibilidade das doses, o convencer a população a aderir à campanha e o uso de mais de um tipo de imunizante. Vamos, pois, aqui também falar das vacinas e dos inesperados efeitos colaterais, da AstraZeneca que foi suspensa, das recomendações da OMS e da comunidade científica. A aplicação da vacina AstraZeneca tem suscitado muito debate no seio da comunidade científica internacional e também muita desinformação e falsas notícias. Mas já está claro que as vacinas desenvolvidas e aprovadas até agora têm eficácia boa para prevenir os quadros de Covid com sintomas. Também vamos falar do acesso equitativo das vacinas e do papel da OMS no combate, tanto no fosso que existe entre os países ricos e pobres e no que toca ao acesso às vacinas. E no estúdio eu tenho aqui para o debate o Dr. Joel Barreto, o Dr. Jorge Barreto, que é Diretor Nacional da Saúde. Muito boa noite e obrigada pela sua presença. A doutora Maria da Luz Lima, que é Presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública. Boa noite, obrigada. E tem o representante da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Dr. Hernando Agudelo. Muito boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Eu vou começar com o Dr. Jorge, desculpe, eu estou sempre a dizer Dr. Joel, Dr. Jorge Barreto. Vamos falar primeiro do plano da vacinação. O que é que está a constar neste plano? O que é que nos poderá avançar deste plano e os resultados deste plano? Bom, antes de mais, cumprimentar os colegas do painel, os telespectadores lá em casa e agradecer mais uma vez pelo convite. Pela oportunidade de vir cá falar um pouco sobre a vacinação, que é um assunto bastante atual e que tem suscitado muito interesse, e também é sempre uma oportunidade para virmos esclarecer alguns aspectos. O Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde, como sabem, foi publicado a 18 de fevereiro no Boletim Oficial e está disponível para consulta de qualquer pessoa que tenha acesso à internet. O plano é um plano... Está disponível onde? Está no site covid19.cv, mas também pode ser encontrado no quiosque, no site da imprensa. Portanto, é um plano bastante extenso, muito detalhado, mas, de forma geral, foi um plano trabalhado com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Há um documento técnico que serve de base para os países poderem elaborar os seus planos, e Cabo Verde não fugiu à regra e fez exatamente a mesma coisa. Portanto, nós analisamos esse documento de referência,
tendo também em consideração a situação epidemiológica do país e a questão da disponibilidade das vacinas, né? E o plano foi elaborado nesse contexto, e nós temos estado sempre a dizer que o plano é um plano dinâmico, porque, como já acabei de dizer, vai estar essencialmente condicionado à disponibilização de vacinas pelos fabricantes. Portanto, vamos implementando o plano conforme está publicado e vamos analisando, tirando as boas lições e analisando o que não correu muito bem e tentando encontrar as melhores soluções para poder ultrapassar. Neste momento, quais são os resultados e como é que, até este momento, está o cenário para a próxima? Como sabe, o grupo prioritário que iniciaria esta campanha é constituído pelos profissionais de saúde, e nós começamos no dia 18 de março, aqui na cidade da Praia. Até este momento já foram vacinados cerca de 2.400 pessoas, o que constitui 56% daquilo que está previsto no plano de vacinação, que é cerca de 4.200, 4.300 pessoas que são profissionais de saúde. Como sabe, a prioridade é para os profissionais de saúde que estão mais na linha da frente, considerando uma série de critérios que são utilizados no contexto de uma disponibilização limitada de doses de vacina. Faltam ainda muitos profissionais? Já estão em todas as ilhas? Ou não, já ultrapassamos a metade daquilo que estava previsto. Portanto, os profissionais de saúde que trabalham nas instituições públicas já estão praticamente todos vacinados. E nos privados? Começa-se agora, em algumas ilhas, até os privados, alguns dos profissionais do privado já foram vacinados. Em São Vicente e aqui em Santiago, mais precisamente na Praia, onde há mais profissionais, portanto, ainda está a decorrer. Mas os profissionais do privado também estarão contemplados e serão contactados para que possam saber em que centro é que serão vacinados. E já há uma meta para iniciarem a vacinação dos próximos grupos prioritários, os doentes crónicos, os idosos e os militares, as polícias? Bom, em relação a isso, realmente, nós já, como eu disse, em algumas ilhas, os bombeiros até já foram vacinados. As ilhas onde há muito menos pessoas, menos profissionais de saúde. Portanto, o pessoal da Proteção Civil também, em algumas dessas ilhas mais pequenas. E é esse o plano. Depois de terminarmos os profissionais de saúde, passarmos para os bombeiros e pessoal da Proteção Civil, porque há uma lógica em que você deve assegurar a força, digamos assim, ou as condições, ou o grupo que dá o suporte ou a atenção às pessoas que precisam, os profissionais de saúde para atender os casos de pessoas com Covid-19 e os bombeiros também que vão buscar as pessoas à casa e que também acabam por auxiliar o setor da saúde. E um outro objetivo é também reduzir a morbimortalidade que esta doença provoca e que acaba por condicionar o funcionamento dos serviços de saúde e que também acaba por condicionar depois todos os outros setores à volta. Portanto, aqui estamos a falar das pessoas idosas e das pessoas com doenças crónicas, que será o grupo a seguir, portanto, os idosos, porque nós constatamos, de acordo com os dados estatísticos, têm sido aqueles que têm estado a morrer mais, não é? E internam mais também nos hospícios, são internados com mais frequência, portanto, acabam por também sobrecarregar os serviços de saúde. E é isso que se pretende, pelo menos, reduzir consideravelmente com a aplicação da vacina. A aplicação da vacina nos centros profissionais teve muita resistência? No início, sim, porque repare, nós estamos a falar de algo novo, que tem uma autorização especial para a sua utilização num contexto também bastante especial. Portanto, é natural que as pessoas tenham ainda algumas dúvidas, algumas ou muitas dúvidas, reticências em relação à sua decisão de tomar ou não a vacina, porque, como sabe, ela não é obrigatória, mas é recomendável pelos motivos todos que nós já sabemos. Mas houve sensibilização das pessoas que estavam ainda indecisas e acabaram por se convencer
e permitiram então que fossem vacinadas. Portanto, muitas pessoas foram, digamos assim, sensibilizadas e convencidas e receberam a sua vacina. Doutora Maria da Luz, o Instituto Nacional de Saúde Pública, que papel tem, portanto, na implementação do plano da vacina? E como é que até agora está a haver essa implementação da vacinação em Cabo Verde? Antes de mais, queria cumprimentar também a senhora jornalista, o senhor diretor nacional de saúde, o senhor representante e os telespectadores e agradecer a oportunidade de estar aqui. O Instituto Nacional de Saúde Pública faz parte da equipa de coordenação nacional, né, que é coordenada pela Direção Nacional de Saúde, mas já, portanto, a equipa também é composta por o Instituto Nacional de Saúde Pública e outras instituições também, entidades que também analisam e trabalham esse processo da implementação da vacinação em Cabo Verde. Eu penso que o Sr. Diretor Nacional de Saúde já disse tudo. O objetivo da vacinação é sobretudo isso, realmente. É, primeiro, proteger as pessoas que cuidam, porque se correm o maior risco de infecção e se adoecerem ou morrerem, temos menos pessoas a cuidar, não é? E proteger também o grupo mais vulnerável, não é? Que tem maior mortalidade e morbilidade. Portanto, se protegendo esses dois grupos-alvos, já o controle, a gestão da pandemia fica mais controlada, digamos assim. Controle controlado é uma maneira de dizer, mas que a pandemia em Cabo Verde fica mais controlada e também, portanto, o objetivo é melhorar a saúde da população. Dentro da equipa de coordenação, um papel primordial do Instituto Nacional de Saúde Pública é precisamente a comunicação de risco, a sensibilização e a comunicação, que também se faz por etapas. Esse papel da sensibilização é muito importante e da informação também. A comunicação de risco, em geral, faz parte da estratégia de gestão do controle de uma pandemia. Então, quando nós comunicamos com as pessoas, temos que esclarecer todos os pormenores para facilitar essa adesão à vacinação. Essa comunicação com os profissionais de saúde foi feita, está sendo feita também neste momento, não só para melhorar a adesão à vacinação, mas também porque os próprios profissionais de saúde também vão ser atores em termos de parceiros na área de comunicar também com outras pessoas e também fazer essa sensibilização para a adesão à vacinação, que é uma das medidas, como disse bem na introdução, é mais uma medida de controle da pandemia, não é? A vacina não veio acabar com o vírus ainda está a circular. Então, além das medidas que já se fala-se sempre, não é? E nunca é demais repetir, o distanciamento físico, a utilização de máscara obrigatoriamente, a lavagem regular das mãos com água e sabão, agora acrescenta-se a vacina, que é mais uma medida de saúde pública que é importante ressaltar. Eu queria aproveitar já esta oportunidade para chamar a atenção que nota-se, sobretudo aqui na cidade da Praia, um ligeiro relaxamento, como disse, da implementação ou da adoção de medidas preventivas. Talvez porque com a esperança da vacinação as pessoas comecem a pensar que o risco reduziu. Não, o risco continua, o vírus está ainda no país e, portanto, todas as medidas devem ser cumpridas e a vacina é mais uma medida que vai sendo administrada de acordo com o programa previamente feito, a calendarização feita e toda a população tem que continuar muito comprometida com o controle da pandemia, muito comprometida com a implementação dessas medidas para que realmente consigamos ter um sucesso no controle da Covid-19 em Cabo Verde. Estão a avaliar bem a mensagem que estão a mandar para a população? Acham que a mensagem está a passar? Aliás, aumentou-se o desafio de verem bem essa comunicação, porque nos últimos tempos passou-se, portanto, muita desinformação, falsas notícias à volta das vacinas e também veio a polémica da vacina da AstraZeneca. Como é que o NSP, que tem, portanto, que cabe a responsabilidade dessa vertente da comunicação, como é que contornou esta situação? A comunicação de risco, portanto, como eu disse, é fundamental em toda a desmistificação, na questão
dos falsas notícias, os rumores e tudo. Mas desde o início da pandemia, não é, sempre houve esse desafio, não é? Logo no início da pandemia também houve vários... Ainda mais com as redes sociais. Sobretudo nas redes sociais. Houve desde o início, mas o Instituto Nacional de Saúde Pública sempre trabalhou com fontes fidedignas e eu acredito que ainda hoje o trabalho sério e transparente de confiança que o Instituto Nacional de Saúde Pública tem estado a fazer tem trazido alguma tranquilidade para a população, mas é claro que isto não é suficiente para acabar com os rumores. Existe uma equipa que trabalha os rumores, que é composto não só pelos técnicos profissionais do Instituto Nacional de Saúde Pública, mas na questão vertente de vacinação, estamos muito próximos à Direção Nacional de Saúde, nomeadamente ao Programa Alargado de Vacinação, também que tem muita experiência na parte da vacinação e da comunicação, mas também temos os nossos parceiros. A Organização Mundial da Saúde é um parceiro fundamental que faz parte do núcleo de coordenação nacional também. O NFPA também faz parte desse núcleo em que vão sendo analisados todos os rumores que vão aparecendo e que a gente vai detectando para rapidamente ser desmistificado. E, sobretudo, fazer a comunicação muito séria. Nós apostamos muito na formação também. A formação é outra vertente que o Instituto Nacional de Saúde Pública tem apostado, porque quanto mais pessoas formadas, mais pessoas capacitadas, melhor essa comunicação passa, não é? Então, até agora, no âmbito da vacinação, já foram feitas várias formações. Eu estou a lembrar, ainda semana passada, convidamos jornalistas para conversarmos e ter uma capacitação sobre as variantes do vírus e também sobre a própria vacinação e portanto, alargar o leque dessa formação. Já os spots publicitários, spots na televisão e também na rádio que estão a lançar, já foram elaborados também cartazes desdobráveis que estão a ser distribuídos pela população e pelos diversos serviços de saúde. Também contamos com a parceria dos serviços desconcentrados do Ministério da Saúde, os centros de saúde, as delegacias de saúde, que têm também um papel fundamental, até porque estão mais próximos da comunidade e qualquer rumor que circule na comunidade também sempre nos comunicam para fazermos face a essas... Acho que é sobre ainda a comunicação, poderemos falar ainda mais à frente. Vamos ouvir o doutor Agudelo. Eu sei que a OMS e outras agências das Nações Unidas têm tido um papel também muito fundamental no que toca à distribuição das vacinas. Qual tem sido o papel da OMS em Cabo Verde e como é que tem visto, portanto, a implementação do plano da vacinação nacional? Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Quero também cumprimentar ao Dr. Barreto, a doutora Daluz, a todos os telespectadores. Para compreender nosso rol é preciso olhar um pouquinho a história do que aconteceu a partir do momento em que a epidemia foi declarada. No mês de abril de 2020, a OMS, conjuntamente com a União Europeia e a França, lançaram um mecanismo chamado ACT, que é um mecanismo que significa acesso a ferramentas para o combate do Covid. Este mecanismo tem 3 pilares. Um pilar é o diagnóstico, o segundo pilar é o tratamento e o terceiro pilar são as vacinas. Destes três pilares, estamos a falar das vacinas, esse pilar é o que significa o COVAX, que foi, posteriormente, muitos parceiros começaram a se juntar a este processo, ao ACT e ao COVAX, parceiros tanto financeiros como parceiros das Nações Unidas, parceiros de organismos internacionais, para apoiar este processo, a implementação do COVAX. O COVAX, o mecanismo e a filosofia detrás do COVAX é de assegurar que pelo menos 20% das populações de
dos países possam ter um acesso equitativo ou justo às vacinas de todos os países que aderem. Em princípio, seria o ideal, seria todos os países do mundo. Mas não está a acontecer essa equidade. E isso não necessariamente está a acontecer, mas a filosofia é nesse 20% está o que o Dr. Barreto estava a mencionar, que é proteger as pessoas mais a risco, que mais ou menos correspondem estadisticamente a esse 20%. Ali estão as pessoas idosas, as pessoas que têm doenças associadas, problemas cardíacos, etc. E o ideal é assegurar que estas pessoas, que são as pessoas que estão mais a risco de morrer, estejam cobertas. Este mecanismo se estabeleceu e a OMS jogou um rol fundamental para não a distribuição, para a alocação das vacinas através dos planos. O Dr. Barreto já mencionou as guias para a preparação destes planos, que se passavam através da OMS para o mecanismo COVAX e os parceiros do mecanismo COVAX, que o COVAX é, digamos, co-gerido entre a OMS, Gavi e uma instituição que chama o CEPI, que é uma coalição para a prevenção e inovação das respostas a epidemias, e há muitos outros parceiros que estão envolvidos. Quando se passam os planos a este mecanismo de COVAX, se decide e se alocam o número de vacinas pertinentes em concordância com o que os países han identificado entre os seus respectivos planos. O plano de cada país é validado pela OMS ou não? Precisa dessa validação É validado pela OMS, mas é validado também pelo mecanismo COVAX. Nós damos assistência técnica e damos também a parte de análise técnico a nível dos escritórios regionais e a nível global com o COVAX para ver em concordância, isso temos que ter em conta, com a disponibilidade de vacinas, dizer quantas vacinas se podem não dar, porque o que se pretende dar é 20% da população de cada país. Mas há que ter em conta que isso precisa uma produção de vacinas, e quando se aloca uma quantidade específica, se diz vamos a dar, por exemplo, a Cabo Verde se tem dado 5.850 doses de Pfizer, se tem previsto 108.000, a este momento 108.000 doses mais de AstraZeneca. Total? Não, em total vão ser 220.000 doses, que é 20% da população do país vacinada 2 vezes. Mas há que pensar na disponibilidade das vacinas. E para isso, quero salientar algo que está mesmo nas notícias de uma maneira permanente. O diretor da OMS, o Dr. Tedros, está a insistir para poder, digamos, liberalizar a possibilidade de produção das vacinas em outros lugares, em outros países, na maior parte dos países possível, de liberar as patentes, não? Os permissos de produção das vacinas, e nisso se está fazendo... Descentralizar a produção. Não só descentralizar a produção, é que você sabe que para poder produzir algo, isso tem uma patente, um permisso, você tem os direitos de produzir isso porque você inventou. Então, porque estamos frente a uma pandemia, fazer uma isenção e permitir que essas patentes possam ser utilizadas em certos países para aumentar a produção de vacinas e poder distribuir mais rapidamente as vacinas. Isso significa que já estão a ver a tendência de falhar as doses ou falhar a produção, ou está a diminuir neste momento? Como é que estão a ver a capacidade de entrega das doses? Não, as vacinas, desde o início, han aumentado o número de produção de vacinas, mas a produção de vacinas não é suficiente para a demanda. Se nós fazemos um cálculo ligeiro, somos mais ou menos 8.000 milhões de pessoas no mundo. O 20% são mais ou menos 1.600 milhões de pessoas. Vacinadas 2 vezes são 3.200 milhões de doses de vacina, que é enorme. Hoje, as vacinas, que é outro rol que tem também a OMS de certificar as vacinas, que estão certificadas já 4 das vacinas, AstraZeneca, Pfizer,
Há duas da AstraZeneca e a outra que tem sido recentemente aprovada é a de Johnson Johnson. E há outras no topo, há 20 mais que estão para ser aprovadas. O assunto é, entre todas estas companhias, não logram produzir suficiente para a demanda que todos os países precisam. E isso é o problema que se tem para a distribuição a nível, e esse gap que existe entre os países que têm recursos e os países que, os demais países. Há um fosso grande. Claro, a este momento é mais ou menos 490 milhões de doses que já têm sido distribuídas e só 32 milhões han sido passadas através do mecanismo COVAX. 39 milhões. Doutor Barreto, a meta do governo, 70% da população até 2021, é um desejo, mas está condicionado, não é? Sim, isso é o que nós todos, eu penso que todos os países desejam a mesma coisa, mas como já estamos a dizer aqui, está completamente condicionado à disponibilização das vacinas pelos fabricantes. Daí esse apelo, como o senhor representante já disse há bocado, da OMS, no sentido das produtoras, não é? Das que detêm os direitos em relação às vacinas, para ver se conseguem libertar, quebrar a patente, digamos assim, porque aí vai permitir a produção, porque há outros laboratórios que podem ter essa capacidade de produção, mas tem que haver ali uma quebra de patente, tem que haver mais abertura para que outros laboratórios possam também produzir vacinas. E aqui nós estamos a ver claramente que há, infelizmente, um interesse em business, não é? Porque isso tudo depois acaba por ser business, negócio. Exatamente, porque produzir vacinas é caro. Sim. Portanto, as fabricantes ficam, não é, numa situação delicada, porque têm que produzir, porque é um bem, neste momento é um bem precioso, não é? Mas também não podem ficar com prejuízos. Nós, neste momento, como é que está o nosso estoque? Que vacinas é que temos? Bom, nós recebemos, como todos já sabem, 5.850 doses da Pfizer. Já foram todas distribuídas, a Pfizer? Não, porque é uma vacina que requer 2 doses, portanto nós podemos utilizar apenas a metade dessa quantidade, reservando uma pequena parte, porque se acontece algum imprevisto ou algum constrangimento, para não ficarmos com doses incompletas, portanto, isso é tudo, são regras da vacinação. E nós temos 24.000 doses da AstraZeneca que também foram recebidas e foi noticiado, toda a gente teve conhecimento. Portanto, neste momento já conseguimos distribuir doses da AstraZeneca por todas as ilhas. Já começaram a ser aplicadas, por enquanto está a correr tudo bem, e vamos gerindo esse estoque conforme também vamos vendo a evolução em termos da disponibilização de vacinas. Há poucos dias mais uma vacina foi autorizada para ser utilizada, que o senhor representante já disse, que é a vacina da Johnson & Johnson. Portanto, nós estamos esperançosos que outras vacinas mais também venham ser autorizadas, porque assim vai aumentar o leque da oferta e isso vai permitir aos países terem mais acesso de uma forma mais célere e permitir vacinar então a população também de uma forma mais rápida, de forma que possamos ter a tal imunidade de grupo que é tão desejada. Assim, pensamos que a propagação estará consideravelmente reduzida, mas é claro que nós relembramos sempre que isto tudo é dinâmico. Como nós já verificamos, há a possibilidade do surgimento de variantes. Esta possibilidade ainda existe, não é? Porque os vírus estão presentes no meio ambiente e vão sofrendo mutações. Nós esperamos que não hajam, pelo menos, variantes que não sejam suscetíveis ao efeito das vacinas, porque aí seria uma catástrofe, não é? A indústria farmacêutica não consegue acompanhar o ritmo de mutação dos vírus, portanto, iria exigir mais um esforço. Portanto, pensamos que com as vacinas existentes e com as informações que já são conhecidas, por exemplo, a variante que foi identificada no Reino Unido
as vacinas que nós temos cá em Cabo Verde, elas são eficazes contra essa variante, portanto, neste aspecto nós tivemos sorte, mas nada impede que outras variantes também possam estar aqui a circular e que as vacinas possam não ter efeito sobre elas. Portanto, há todo um conjunto de incertezas e é por isso, aproveitando aquilo que a senhora Presidente do Instituto já disse, a doutora Maria da Luz, é extremamente importante as pessoas perceberem que ainda não há motivos para baixar a guarda. Não há motivos para não cumprir as medidas de prevenção, por mais chatas que sejam, por mais que já estejamos cansados, mas ainda é necessário. O Diretor Nacional de Saúde hoje deu mais notícias com estes casos que aumentaram, Pois, não é? Mas isso pode ser também por causa do relaxamento no cumprimento das medidas de prevenção. A Ilha do Sal é um Também. caso. As pessoas não estão a utilizar máscara, não estão a zelar pelo distanciamento, continuam a fazer atividades lúdicas em que há aglomeração de pessoas. Enfim, nós entendemos que é difícil. Estão a pensar em reforçar campanhas no terreno? Sim. Ou já reforçaram a campanha? Sim, sim. Como a doutora Maria da Luz já disse, há sempre mensagens que vão sendo passadas. Neste momento também há um spot de um jovem a pedir a colaboração das pessoas. Portanto, há mensagens que estão disponíveis sempre. E eu penso que toda a gente já sabe e conhece bem quais são as medidas de prevenção. Agora, nós somos pessoas e muitas vezes nós acabamos por esquecer e depois estamos a viver momentos difíceis. Sim. Ao mínimo de oportunidade que a pessoa tem para se divertir um pouco, aproveita. Mas nós temos que lembrar que temos que nos divertir, mas ainda... O custo é muito maior depois. Exato, esse custo vai ser muito Doutora maior. Maria da Luz, eu gostaria que falássemos um pouco não sei, doutora Maria da Luz, doutor Barreto e também a doutora Gunel, sobre a conservação das vacinas. Nós temos várias vacinas, eu sei, se não estou em erro, que a Pfizer é a que exige, portanto, uma maior conservação, não é? É mais complicado. É mais complicado em termos de conservação. Cabo Verde, como é que... Porque eu sei que há países que não receberam porque não podem, não conseguem conservar este tipo de vacina. E Cabo Verde, tem equipamentos adequados para isso? Não se me permite, eu só queria realmente primeiro complementar a questão da informação e da sensibilização da população. Com estudos que já fizemos, o Instituto Nacional de Saúde Pública já fez 2 estudos sobre comportamentos, atitudes e práticas e mais de 90% da população sabe o que é o vírus, sabe quais são as medidas de prevenção, inclusive o distanciamento físico, o uso obrigatório de máscaras é o que teve maior, quase 99% da população inquirida referiu que conhece as medidas. Entre a implementação é que, às vezes, como o Dr. Jorge disse bem, as pessoas podem até estar cansadas, mas temos que lembrar que, por enquanto, não há tratamento, temos que apostar nessas medidas. E, sendo a vacina uma das medidas para o controle da Covid-19, também requer condições, não é? Que normalmente é o programa alargado de vacinação que está sob a égide da Direção Nacional de Saúde que faz toda essa gestão, mas a Pfizer realmente requer congeladores que têm menos 70. Como sabe, o Instituto Nacional de Saúde Pública também tem laboratórios de saúde pública e nós já tínhamos encomendado congeladores menos 80 para conservar as amostras de casos positivos de Covid-19, porque o Instituto Nacional de Saúde Pública é uma entidade de investigação e também vamos fazer investigações com as amostras devidamente autorizadas, obviamente, que é importante também porque Cabo Verde tem que contribuir para a ciência, não é? Já havíamos encomendado uma parte dos ultracongeladores de menos 80, também recebemos uma oferta de uma marca menos 80 de uma associação de Portugal e então não estão a ser utilizadas neste momento para as amostras, estão a ser utilizadas para as vacinas, chegaram em boa hora e, portanto, o Ministério da Saúde é e, portanto, nessa parte da conservação do menos 80 temos todas as condições para receber mais do que o que está cá, com certeza.
Relativamente à AstraZeneca, não são exigidas essas temperaturas, portanto, o programa alargado de vacinação já tem experiência com as outras vacinas e, portanto... E Johnson acho que é muito menos ainda, que é mais conservação mais convencional, não é? Outra questão que se coloca às vezes também, como nós somos ilhas, como é que se faz o transporte entre as ilhas, mas todas essas vacinas aguentam uma temperatura ambiente durante algum tempo que permite, ou num frigorífico normal, não é? Que permite depois o seu transporte para as outras ilhas e a sua administração com segurança e eficácia. Doutora Godelo, em relação ainda às vacinas em Cabo Verde, todas as vacinas que já chegaram e vão chegando são doações, não é? Não, há que explicar. Inicialmente, o COVAX, que tem 92 países de baixo rendimento, de rendimento meio baixo, que se chama como grupo dos 92, estes países vão receber gratuitamente vacinas até o 20% de sua população. Entre eles está incluído Cabo Verde. Bom, aí mais ou menos 4%, digamos, gratuitamente são mais ou menos 16% da população do país que são doadas. No entanto, por acima desse porcentagem da população, o país tem que pagar pela vacina. E isso há que, os recursos, a meu entender, o país já tem um préstamo do Banco Mundial por $5 milhões para assegurar de completar a vacinação até o 60%. E a partir daí as vacinas vão continuar sendo aplicadas gratuitamente? Ou... Sim, isso já está salvaguardado no plano de vacinação. Nem poderia ser diferente. E como é que a OMS avalia o trabalho que está a haver até agora, essa implementação deste plano? Bom, para implementar o plano, a implementação do plano... Estou a falar do contexto cabo-verdiano. A implementação do plano começa com um processo de identificar todas as pessoas que têm que ser vacinadas. Há que ter em conta que esta vacinação é uma vacinação diferente a todas as outras vacinações que nós conhecemos. E vemos a polio, o sarampo, etc., são vacinas que não se precisa saber o nome das pessoas, simplesmente se faz a vacina, acabou. E é uma vacina que vai ser aplicada sempre no braço, é uma curiosidade, é sempre no braço. Bom, em princípio, esse é o protocolo que tem sido adotado. Eu não sei se os médicos aqui podem explicar porque é o braço. Porque, pronto, a poliomielite é na boca, há outras vacinas que são... Pronto, eu acho que este é o vírus novo, sim, não é? Todo o processo, todos os dias é um aprendizado, não é? Sim. Então, a investigação vai nos trazendo outras opções, mas por enquanto tem que ser a picadela. Mas o facto do braço é simplesmente uma questão também de comodidade, não? A boca é uma coisa muito particular, isso é a polio. As demais vacinas se aplicam sempre no braço porque é um assunto de comodidade. Sim. Se você vai fazer na perna ou em outra parte muito complicado, não é tão confortável. Este é o lugar mais confortável para aplicar uma vacina. Além disso, é um bom músculo onde você pode inserir uma agulha sem nenhum traumatismo. Então é muito fácil para fazer isso. Mas, bom, a preparação tem que ser feita tendo em conta muitos aspectos, porque é uma vacina que tem que ser nominal. Você tem que identificar o nome da pessoa, onde mora, a idade, o gênero, etc., para assegurar, primeiro, que se pode vacinar uma vez mais. Segundo, para assegurar que se faz um seguimento de efeitos colaterais potenciais. Todos esses aspectos já estão feitos. O Ministério da Saúde tem feito um grande trabalho para assegurar com todas as delegacias que essas pessoas estão identificadas em todos e cada um dos centros onde vão ser vacinados, que já têm sido identificados. Há que fazer listas de pessoas nominativamente. Com os profissionais de saúde deve ser mais fácil. Sim, com os profissionais de saúde é mais fácil, mas o outro é identificar as pessoas. Os centros sanitários, por exemplo, que existem agora, têm um repertório de pessoas que têm problemas de saúde
os hipertensos, as pessoas diabéticas, etc. E tem que fazer um trabalho de casa para saber quais são as pessoas, os telefones, lhes contactar de uma maneira sistemática para lhes dizer, bom, seu dia de vacina é tal, para não criar aglomeração. É um mecanismo diferente a todas as outras vacinas que vocês têm conhecido. O país tem muita experiência, é um dos países que tem as melhores indicadores de vacinas em África e quase no mundo. São indicadores muito bons de vacinação infantil e, bom, por extensão da população. E isto é algo realmente diferente que precisa um trabalho muito específico, é um trabalho, por exemplo, de registro. Nas últimas 2, 3 semanas hemos estado a trabalhar a OMS com o Ministério, não? Para assegurar o treino dos vacinadores, das pessoas que vão a registrar, ou como tem que ser feito o registro, o programa logístico que tem que ser utilizado, e detrás disso há um grande trabalho de preparação. Doutor Barreto, o que é que nos poderá dizer mais desta logística, que é para tranquilizar também mesmo a população? A próxima fase, como é que vai ser? Vamos ter os idosos? Como é que vão chegar às pessoas? Bom, o Dr. Agudelo começou a falar um pouco daquilo que é logística. Realmente é um processo completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados, mas é certo também que a experiência que o país tem de outras campanhas de vacinação ajudou. Não é? Portanto, temos um bom platô técnico, pessoas que entendem da matéria, estamos a ser bem assessorados e vamos analisando muito de perto aquilo que está a ser proposto, identificando as possibilidades de melhoria. Em relação aos profissionais de saúde, claro que era muito mais fácil, porque nós temos o registro no Ministério da Saúde dos profissionais que trabalham nas estruturas públicas. Nós enviamos essas listas para as estruturas e nós pedimos a confirmação, porque há, como o Dr. Agudelo disse, uma série de informações que condicionam a vacinação ou não da pessoa. Não é? Se a pessoa, para já, se ela quer ser vacinada. Depois, se a pessoa teve ou não Covid, porque nós sabemos que quem teve Covid menos de 6 meses da data da vacinação deve esperar. Não pode ser vacinado? Não, porque ainda parte do princípio que essa pessoa tem proteção, tem anticorpos da infecção natural que teve, que lhe protege. Portanto, espera-se, porque nós estamos a falar numa situação de disponibilização limitada de vacinas. Portanto, quanto mais vacinas nós conseguirmos poupar para aplicar nas pessoas que estão desprotegidas, melhor. Depois nós pedimos, cada delegacia de saúde ficou incumbida de pedir às estruturas privadas essa mesma lista. Não é? E, entretanto, também perguntávamos se as pessoas têm alguma doença crónica, se está a tomar ou não algum medicamento, se está grávida ou não, no caso das mulheres, porque há todos esses condicionalismos que podem ver se a pessoa, nós utilizamos para ver se a pessoa pode ser vacinada ou não. No caso dos idosos, como já se disse aqui, que provavelmente será a mesma estratégia a adotar para os outros grupos, no sentido de evitar aglomeração de pessoas nas estruturas de saúde. Nós tomamos como exemplo os idosos que vão buscar a pensão social nos Correios, não sei se já viu, as pessoas aglomeram-se à porta dos Correios à espera de tomar. Então nós pegamos esse exemplo e dissemos, não, se nós dissermos às pessoas para irem às estruturas, para se inscreverem e também para irem de qualquer forma para tomar a vacina, vai ser um caos e vamos promover ali aglomerações desnecessárias. E nós tomamos a decisão de utilizar a linha verde, que também foi uma boa prática durante esta epidemia cá em Cabo Verde, da Covid-19, e já temos um ficheiro que as pessoas que estão por detrás dessa linha verde vão receber os telefonemas, vão pedir os nomes, porque, como o senhor representante já disse, é um processo que tem que ser nominal. Vamos pedir o nome, o número do documento de identificação, a data de nascimento e pelo menos 2 contactos telefónicos. Depois iremos fazer um contacto a informar. Essa linha verde vai funcionar em todas as ilhas? A linha verde é uma, as pessoas telefonam, é gratuito. Nacional. Mas há uma forma de fluidez dos telefonemas para não haver congestionamento? Sim, é o que tem funcionado durante esse tempo todo, mas as pessoas irão telefonar, deixam os seus contactos e os seus nomes das pessoas idosas, neste momento.
depois far-se-á um contacto a avisar o dia, a hora e o local que a pessoa deve ir. Portanto, não deve ir nem antes nem depois, precisamente para evitar essa aglomeração. E nós pensamos que poderá ser uma boa solução para fazer essa vacinação das pessoas idosas. E qual é a meta que vocês estão para fazer essa vacinação? Não estou a dizer até ao final do ano, mas... Olha, em termos de idosos, nós trabalhamos com a projeção da população que o Instituto Nacional de Estatística nos dá e que também está disponível na internet. Nós temos de pessoas com mais de 60 ou mais anos de idade, cerca de 20 e poucos mil pessoas em Cabo Verde que têm essa idade. E vamos começar a vacinação... Portanto, os idosos são a partir de 60? Sim. Vão ser considerados pessoas 60 com ou mais de 60? Exato. Mas para começar a vacinação, nós vamos começar com as pessoas mais idosas e vão descendo. Porque os dados estatísticos que nós temos nos revelam que a maior parte das mortes e das pessoas que estão a ser internadas, pelo menos, são pessoas muito idosas, pessoas de 80, 90 ou mais anos. Portanto, vamos começar por essas pessoas. Como já se disse aqui no início, o objetivo é reduzir a carga da doença nessa faixa etária e também a possibilidade de morrer. Não é? E depois vamos descendo. Não é? Como a vacinação não é obrigatória e há todas essas informações que vão passando, nós continuamos a apelar que as pessoas confiem no trabalho que tem sido feito, confiem na ciência. Nós estamos aqui para garantir que tudo corra da melhor forma possível. Não é? E sentem que ainda as pessoas estão com algum receio das Mas é normal, nós estamos a falar de algo novo. A vacina da AstraZeneca é uma vacina segura, como já foi provado, mas isso não quer dizer que não há possibilidade de acontecerem efeitos adversos. Mas isso também é uma possibilidade que pode acontecer com qualquer vacina ou com qualquer medicamento. Isso tem que ficar claro para as pessoas. O que também deve ficar claro é que o benefício da pessoa tomar a vacina, comparado com o risco ou a probabilidade remota dessa pessoa ter algum efeito grave é muito decorrente, mais alto. O benefício é muito maior. Não é? Por isso é que está, não sei se viram as notícias de hoje, houve um aumento, uma piora da situação na Índia, que já disse que vai reter as vacinas para poder vacinar, não é? E as nossas vacinas estão a vir da Índia, para poder vacinar a população. Portanto, se fosse algo inseguro, não estariam a reter essas vacinas para a sua utilização. A mesma coisa acontece com a Europa, que está a reclamar as doses da AstraZeneca que ainda não receberam. Portanto, se fosse inseguro, não estariam a abrigar essas vacinas. Portanto, temos que confiar na ciência, porque há todo um processo com etapas rigorosas, como o Sr. Representante já disse. Há vacinas que já passaram pelo crivo da OMS, recebendo a autorização que nos dá mais garantias, mas, como eu já disse, há sempre uma possibilidade de acontecer um efeito, mas esses efeitos graves são raríssimos, não é algo frequente. E o benefício supera consideravelmente o risco e a possibilidade de ter algo de mais grave. E, Dr. Magalhães, o Instituto Nacional da Saúde Pública vai ter que reforçar a sua estratégia de comunicação, acha, nestas fases em que vão ser distribuídas as vacinas, para as pessoas poderem ter uma maior adesão e estarem mais esclarecidas? Como é que vai ser? Sim, que é uma vacina nova, é um contexto novo. Cabo Verde não tem a tradição de vacinar pessoas adultas, normalmente a maior parte da vacinação é aplicada em crianças, então há toda a estratégia de comunicação. O plano de comunicação da vacinação já foi elaborado e foi publicada também juntamente com um anexo do plano de vacinação. Tem todas as estratégias, estão nesse plano e está a ser seguido rigorosamente. A estratégia que tem sido adotada em concertação com a Direção Nacional de Saúde é ir comunicando também a questão dos grupos, né? Nessa primeira fase há uma informação geral para a população, da segurança das vacinas também, mas há uma comunicação específica para os profissionais de saúde que são os primeiros a serem
que já foram ou estão sendo vacinados. Numa segunda fase vão ser o que a Direção Nacional de Saúde determinar, portanto, essa comunicação vai andando, digamos assim, entre aspas, lado a lado com a estratégia de vacinação designada pela Direção Nacional de Saúde. É claro que a gestão dos rumores é uma atividade permanente. Pronto, como eu falei há bocadinho, o núcleo que trabalha os rumores e também está a acompanhar todo o processo, tanto através das redes sociais como também de outros meios, outra estratégia também que está a ser sempre monitorado, né? Porque cada dia aparecem novas informações que têm que ser desmistificadas. Inclusive estão a contar também com os jornalistas para também fazerem a desmontagem, a desconstrução de notícias falsas, não é? Exatamente. Nós, os jornalistas, são dos principais atores, digamos assim, os jornalistas, os órgãos de comunicação em geral. Os profissionais da comunicação. Os profissionais da comunicação, digamos assim, são atores-chave neste processo, porque nós acreditamos que quando as pessoas estão bem informadas, passam a melhor informação. E esse é a missão, digamos assim, do jornalismo. Nós temos uma parceria muito grande com os jornalistas, com a JOC, com os órgãos de comunicação social em geral, não é? Digamos, televisão, rádios comunitárias, que são parceiros também fundamentais, porque estão próximos da comunidade. Falar a língua local é muito importante para nós. Então, há toda uma rede de parceiros que nos estão a apoiar. Estou a lembrar neste momento também até a nível dos telemóveis também, a CB Telecom, a partilhar mensagens que nós enviamos para as pessoas, até mais também, enfim. Há um conjunto de parceiros que felizmente também acreditam confiam no Instituto Nacional de Saúde Pública, na transparência, na capacidade de elaborar mensagens baseadas na ciência, não é, com o rigor científico. Isso dá-nos algum conforto, mas também para a população também acreditar que, como o senhor diretor nacional disse, as vacinas são seguras, os profissionais são capacitados, a imunização, a vacinação é o melhor meio de proteger-nos a nós e aos nossos familiares. Então temos que ter essa adesão à vacinação, que é fundamental. Esta vacina tem, apesar de as pessoas dizem que foi feito em tempo recorde, mas cumpriu todos os prazos, todos os passos para que realmente possa ser disponibilizado neste momento e da maneira como está a ser feita, e, portanto, essa confiança é que nós queremos transmitir para a população e também aguardar, porque nós neste momento temos dois grupos. Há um grupo há dois cenários, digamos assim. Há cenário de pessoas que não é muita, são poucas pessoas que estão com alguma desinformação, a acreditar em tudo, a fazer muitas questões, portanto, claro que se esclarece, mas há outra população que está ávida por vacinar. Estão sempre a perguntar quando é que nós vamos ser vacinados. Mas é essa comunicação que temos que ter. A vacina, tudo bem, mas a vacina não é o fim tomara que seja o fim da epidemia em Cabo Verde, mas não é. Então, essa população vai ser, com certeza, conforme a disponibilidade que vai se tendo no país. Já se sabe a meta que o país quer chegar para vacinar a população em geral, para ter também a imunidade do grupo, mas é importante termos implementar diariamente as medidas preventivas. Mesmo uma pessoa com as 2 doses da vacinação deve continuar a tomar... Mesmo com 2 doses não há garantia. Há redução considerável do risco de ter a doença, a forma grave da doença e de morrer. Na verdade é isso, e também a redução do risco de propagação. E, doutor Barreto, neste grupo de prioritários, agora eu aproveito, portanto, temos os doentes crónicos, os idosos, os militares, as pessoas estão na linha da frente, mas os jornalistas, os profissionais da comunicação estão... O governo já disse que pretende vacinar 70% da população. Portanto, se nós formos analisar a população de Cabo Verde, considerando que cerca de 34%, 36% da população são de crianças e adolescentes, portanto, vai cobrir toda a gente que é elegível de ser vacinada, ou seja, as pessoas que podem ser vacinadas. Como dissemos no início, há uma lógica, e nós nos baseamos no documento de referência da OMS, a lógica aqui, continuamos a dizer que estamos numa situação de disponibilidade
limitada de vacinas, de doses. Com algumas incertezas. Com algumas incertezas. E por isso é que há esta priorização. Não é? Primeiro, proteger aquelas pessoas que têm mais risco de morrer e de ficar doente e de sobrecarregar os serviços de saúde. Depois, garantir aqueles grupos que são considerados os serviços essenciais mais críticos, polícia, forças armadas, bombeiros. Isso num cenário de transmissão comunitária, que é o que nós estamos a viver neste momento, e com essa disponibilidade limitada de doses de vacina. Acredita-se que para os outros grupos, assim que houver disponibilidade de vacinas, elas serão vacinadas. Por isso é que é importante haver essa quebra de patentes, esse produzir mais de doses de vacinas para que todos possam ser vacinados muito mais rapidamente. Doutora Agudelo, enquanto não houver a imunidade do grupo, que recomendações é que a OMS deixa aos governos e às autoridades de saúde? Se você me permite, eu gostaria de aproveitar para dar umas cifras, porque o assunto sobre a vacina é fundamental. Estas preocupações que as pessoas têm sobre o peligro que pode ter a vacina, os efeitos colaterais. Se você vê as cifras, han sido vacinadas quase 500 milhões de pessoas. Já. E isto a nível mundial? A nível mundial. Que eu saiba até agora, ninguém tem morto a causa da vacina. Não há nenhuma pessoa reportada morta a causa da vacina. Estas pessoas que apareceram lá na Europa, as pessoas que morreram e que foram relacionadas com os que falaram, etc. Se você vê a incidência de coagulopatias, de problemas de coágulos a nível do corpo, em qualquer lugar do corpo, é 1 em cada 1000 pessoas na população geral, digamos, a nível europeu. Mais ou menos, é mais ou menos 1 em 1000 pessoas. Se você fazer um cálculo de quantas pessoas, nesses 14 milhões de pessoas que se falam, que apareceram essas 33 pessoas, 34 pessoas, isso representa muito, pero muita menos incidência que 1 em 1000 pessoas. Isso representa como 0,0002 por 1000 pessoas de incidência. Então, há que balancear, como dizia o doutor Barreto, há que balancear o benefício que tem a vacina para que a gente compreenda e aceitem que a vacina é segura para evitar não necessariamente a doença, porque a vacina não necessariamente evita a doença. Esta é a mensagem que deve ficar. Sim. Não evita a doença. Não necessariamente, mas evita protege as complicações da doença, evita a morte pela doença, diminui drasticamente a mortalidade pela doença, porque você tem sintomas muito leves. E há que saber que todas as vacinas, há muitas vacinas que têm a mesma coisa. Há poucas vacinas que dizem, você apanhou a vacina, você não vai morrer disto. Por exemplo, a vacina da tuberculose é uma deles, mas a vacina da tuberculose protege contra as complicações da doença, não de fazer a doença, e contra as complicações e as manifestações graves. Esta é uma vacina similar nesse aspecto, não? Já estamos em cima da hora, já se esgotou o nosso tempo. Eu aproveitaria o Dr. Agudelo e depois os outros muito rapidamente. O que é que vocês deixariam em termos de mensagem? Porque sabendo que as pessoas estão neste momento com alguma postura de relaxamento e pensando, temos vacina, mas temos há vagas nas outras paragens, há outras variantes. O que é preciso dizer às pessoas? Meus colegas já tinham falado, a doutora Daluz, o doutor Barreto tem falado o simples que estamos já a fazer desde há um ano, que é distanciamento social. Isso é muito importante, o uso de máscaras, e quando você faz distanciamento social, bom, você não vai estar na casa todo o tempo com a máscara, mas se você está em lugares onde há pessoas, onde há acumulamento de pessoas, etc., isso facilita a transmissão. E a higiene
pessoal, a higiene das mãos. Le vou dar justo um exemplo. Estas medidas têm sido tão efetivas que há países, por exemplo, um país que tem dados dessa natureza, mesmo a mortalidade geral das pessoas baixou a causa das medidas de distanciamento social e de utilização de máscaras, por exemplo, Nova Zelândia. O número de pessoas, o promedio de mortos por ano baixou ano passado, porque se você se distancia das pessoas doentes, você não vai cair doente. Isso é um princípio que tem que ser aplicado, que a gente continua a fazer isso para se proteger e proteger as demais pessoas que estão a risco. Doutor Barreto, eu acho que é essencial deixarmos aqui também uma mensagem, já que vamos ter brevemente a campanha eleitoral. Não tivemos bons exemplos na campanha nas últimas eleições. O que é que deixariam aqui para os políticos, para os poderes públicos e para a população em geral? A mensagem, mesmo tendo em conta o cenário. A mensagem é sempre a mesma, como disse o senhor representante. As medidas são as mesmas. Aqui a diferença é as pessoas lembrarem-se, né, com mais frequência de que devem cumprir essas medidas. E agora, na época da campanha, que vamos entrar daqui a pouco na altura da campanha, ainda estamos no período pré-campanha, ainda há tempo para as candidaturas se organizarem, sensibilizarem o pessoal que é afeto aos partidos, né, os simpatizantes, os candidatos. Fazer sim a campanha, mas com responsabilidade e com a observação para as medidas de prevenção, porque senão isso vai, cada vez que nós temos a piora da situação, isso vai nos custando dinheiro que poderia estar a ser empregue ou utilizado em outra coisa. Portanto, nós temos que pensar assim. E terminamos aqui, já estou com pressão do tempo. Eu agradeço a vossa presença e a vossa participação e conto ter-vos aqui de novo. E terminamos assim mais um programa em debate com o tema vacinas para a Covid-19, o plano de vacinação em Cabo Verde, as metas e os desafios do governo. E ficou aqui claro que as vacinas protegem-nos contra a Covid-19. Portanto, nada de relaxamento e não cumprimento das regras impostas. Continuar a pensar no outro e saber que ainda há empresas que estão fechadas, somando prejuízos, há pessoas que estão internadas e outras estão a chorar o ente familiar, o amigo que perdeu a vida. Portanto, está a aproximar a campanha eleitoral, já foi dito aqui, e é preciso que a população em geral, os políticos, todos nós somos responsáveis e devemos ser responsáveis no terreno, porque senão a vacina não salva. Este programa é o último deste mês, o meu regresso será depois das campanhas eleitorais. Até lá, fique bem, boa noite e bom descanso.